os últimos versículos da Epístola aos Gálatas. Acredito que esses versículos merecem ser considerados como um modelo de conclusão, até mesmo para trabalhos acadêmicos, para quem vai escrever uma monografia, uma dissertação de mestrado. E talvez você me pergunte, por quê? Nós percebemos que nesses últimos versículos, o apóstolo retoma conscientemente os temas que foram apresentados durante toda a epístola, durante a carta. E ele faz isso condensando esses temas e apontando para uma única coisa que, de fato, deve importar para todos nós aqui hoje. Paulo fecha a epístola aos Gálatas apontando para a cruz de Cristo. Isso é maravilhoso. Talvez alguém poderia escrever uma carta como essa e falar das suas próprias experiências ou expressar uma palavra de gratidão. E certamente Paulo tinha muitas experiências para compartilhar. O coração do apóstolo era um coração cheio de gratidão e essa gratidão é mencionada na abertura da epístola. Mas como ele fecha a carta? Apontando para a cruz de Cristo. Uma conclusão escrita com maestria. É assim que vemos o verso de número 11. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Paulo escreve essa conclusão com as suas próprias mãos. Mas não é incomum encontrarmos ocorrências nas epístolas de Paulo, onde ele menciona o auxílio de secretários, de amanuenses. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Um amanuense era um tipo de secretário a quem Paulo ditava as cartas e esse era responsável de fazer a redação, de escrever a epístola literalmente. Há alguns exemplos que são muito marcantes. Por exemplo, em Romanos capítulo 16, no verso de número 22. Olha aí na sua Bíblia. Eu acho esse exemplo tão forte porque o próprio secretário, o amanuense, faz uma menção do seu próprio nome na primeira pessoa. Romanos 16, verso de número 22. Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Sabemos que a autoria de Romanos é de Paulo. Então por que Tércio está dizendo, eu escrevi essa carta, eu escrevi essa epístola? Ele era o amanuense de Paulo. Então Paulo estava ditando as palavras e Tércio, como secretário, fazia o registro dessas palavras. Então Tércio, aqui nessa saudação, se apresenta na primeira pessoa, dizendo, eu que escrevi essa epístola, não como autor, mas como amanuense, como secretário. E nós encontramos ainda outras ocorrências, quando o próprio Paulo faz a questão de afirmar que a saudação é de próprio punho. Por exemplo, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso número 17. Diz assim o texto, a saudação é de próprio punho. Paulo, este é o sinal em cada epístola, assim é que eu assino. Então o próprio apóstolo afirma que essa saudação ele mesmo escreveu com as suas próprias mãos, sugerindo então a possibilidade de um secretário, de um amanuense na redação da carta. Isso aparece em outras epístolas. Vamos em Colossenses capítulo 4, verso número 18. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja convosco. Ora, se a saudação é a próprio punho, isso sugere que o restante da epístola foi escrito por outra pessoa, como um secretário que ouve as palavras ditadas pelo apóstolo Paulo. Vou dar mais uma referência para vocês. 1 Coríntios 16, verso número 21. Diz assim o texto, a saudação escrevo-a eu, Paulo, de próprio punho. Então, era comum encontrar essa possibilidade. Paulo lançando mão do auxílio de um amanuense, de um secretário, para a redação da epístola. Mas aqui em Gálatas, o texto sugere que o próprio Paulo escreveu a carta inteira. Vamos voltar a Gálatas 6, verso número 11? Veja como ele se posiciona. Vede com que letras grandes vos escrevi do meu próprio punho. Então é possível que Paulo, sim, tenha escrito a epístola aos Gálatas por inteiro. Mas os comentaristas sugerem uma outra possibilidade. Aqui, nesse ponto da epístola, Paulo tenha tomado a pena do escriba, a pena do secretário,
E ali ele continua essa carta para escrever as últimas palavras da epístola. Mas por que letras grandes? Por que Paulo faz essa colocação? Alguns afirmam que Paulo pode ter usado letras grandes devido à enfermidade que ele tinha nos olhos. Bem, isso é uma possibilidade, mas precisamos reconhecer que é um argumento um pouco perigoso. E eu vou dizer por quê. Mesmo que o apedrejamento em Listra tenha afetado a sua visão, a gente precisa reconhecer que essa carta foi escrita algum tempo depois. A primeira viagem missionária já tinha terminado, Paulo já tinha retornado para Antioquia, tempo suficiente para que ele tivesse se recuperado. Então, assim, sugerir isso talvez seja forçar um pouco até mesmo a passagem de Gálatas, no capítulo 4, no verso de número 15, quando ele diz: que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Talvez seria forçar muito esse texto, a gente tentar tirar desse texto algo que não dá para a gente afirmar categoricamente. Mas nós precisamos lembrar que Paulo aqui está na conclusão da carta. Então, Paulo quer que os Gálatas compreendam a mensagem da epístola. Todo mundo que escreve tem a expectativa de que seus leitores entendam, compreendam a sua mensagem. O objetivo de Paulo aqui, nessa conclusão, é trazer ênfase. Então, as letras provavelmente eram maiores do que no restante da epístola. Mas pense um pouco, como as epístolas eram apresentadas à igreja? Hoje nós temos elas escritas em nossa Bíblia. Mas no século I, o costume era que as epístolas fossem lidas em público na congregação. Então, o que adiantaria uma epístola com letras grandes se isso não estivesse no texto? Paulo, ao dizer que as letras são grandes, ele está criando um efeito retórico. Em que sentido? Quem está sentado está ouvindo. Eles não estão com a epístola na mão, estão só ouvindo o texto. E em um momento da epístola, Paulo diz: vede com que letras grandes vos escrevi. Mesmo sem ver o tamanho da letra, está sendo sugerido que existe ênfase no que vai ser dito. E ainda, o efeito é tão claro que até nós, que estamos aqui no século XXI, com Bíblias, onde as letras desse versículo são do mesmo tamanho, nós já esperamos que agora o que vai ser dito aqui é algo que precisa ter ênfase. Então é um efeito retórico, é um recurso que funcionou muito bem com os Gálatas e funciona até hoje para nós, porque agora a gente está dentro de uma conclusão e Paulo quer chamar a nossa atenção para o que está sendo dito, porque ele está retomando os temas que foram apresentados durante toda a epístola. Por que eu estou dizendo isso? Porque pode ser forçado e especulativo dizer que Paulo está dizendo: olha com que grandes letras estou escrevendo, para mencionar a enfermidade nos olhos. Nós estaríamos colocando muita coisa sobre o texto que de fato não está escrito. A gente estaria forçando o sentido do texto, embora talvez fosse bem legal imaginar isso dessa forma. Mas eu estou tendo bastante cuidado e, sem dúvidas alguma, Paulo, ao escrever, ele quer dar ênfase a essa conclusão. E o efeito retórico funciona com os Gálatas como funciona para nós hoje. Então, o que ele começa a dizer aqui tem um foco específico. Ele está, de alguma forma, denunciando os mestres rivais, os falsos mestres. O foco de Paulo é desmascarar os mestres rivais e ele faz isso apontando para a cruz de Cristo. Então, vede com que grandes letras Paulo escreve isso. Perceba a ênfase do que vai ser dito agora no verso de número 12. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Agora Paulo está olhando para os mestres rivais e ele não deixa de denunciá-los. Perceba que durante toda a epístola, essa denúncia é sugerida, mas aqui Paulo os ataca diretamente. Esses que querem ostentar-se na carne, esses mestres judaizantes, eles estão forçando vocês a circuncidar, fazendo da circuncisão um elemento de acréscimo necessário à obra da cruz, mas eles não estão fazendo isso por vocês mesmos.
Eles não estão interessados em agregar algo que aproxime vocês da cruz de Cristo. Na verdade, o interesse desses falsos mestres é uma segunda intenção. Eles estão querendo glória para si mesmos. Esse é o objetivo desses falsos mestres. Paulo sabia que depender da circuncisão seria retornar a um jugo de escravidão. Voltar a se submeter à circuncisão seria novamente estar servilmente sujeitos aos rudimentos desse mundo caído, da antiga criação. Seria algum acréscimo, era justiça própria. E Paulo falou sobre isso constantemente durante a epístola. Olha aí no capítulo 2, verso 2 a 4 da epístola aos Gálatas. E percebam como que Paulo está, de fato, concluindo a carta, retomando os assuntos, os temas que já foram tratados. Gálatas 2, versos número 2. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Verso 3. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos o quê? A escravidão. Paulo tinha clareza a respeito do que seria depender novamente da circuncisão. Gálatas 4, verso de número 8. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Paulo agora amplia, porque ele não está falando só da circuncisão, ele está falando também de aspectos que são concernentes à lei judaica, calendários, dietas. Depender desses aspectos da lei para alguma obra de salvação ou para algum acréscimo à obra da cruz é voltar novamente a ser escravo nesse mundo caído, servilmente sujeitos aos rudimentos desse mundo. Então Paulo está dizendo, isso é escravidão. Capítulo 5, verso número 2, eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Então Paulo entende claramente que a circuncisão não era um benefício, pelo contrário, era um retrocesso. Por que isso é tão importante? Porque entendemos que a circuncisão era uma manifestação de justiça própria. E isso continua valendo para nós hoje. Tentar depender da sua própria força, meu irmão, para alcançar um lugar diante da graça de Deus é retroceder, é não entender o que significa a cruz de Cristo. Nós estamos aqui porque a graça de Deus nos alcançou. E uma vez alcançados, certamente nós nos moveremos por essa graça, porque a graça que nos salva é a graça que nos acompanha numa conduta de santificação todos os dias. Mas dizer que você conquista algo diante de Deus concernente à sua salvação por causa da sua força, não entendemos o que aconteceu na cruz do Calvário. Ao olhar para a cruz, as nossas mãos estão vazias. E uma vez entendendo isso, também veremos que as nossas mãos vazias são enriquecidas para nos movermos para a glória dele. Mas tudo começa porque ele nos encontrou no chão, miseráveis, dependentes da graça de Deus, sem a qual nenhum de nós poderíamos encontrar o caminho dos céus. Paulo entendia isso. Se render totalmente à cruz de Cristo, rejeitar a justiça própria, que no caso dos Gálatas era advinda da circuncisão, tinha um efeito colateral, e eu quero chamar sua atenção para isso. Uma vez que eles se rendiam à cruz de Cristo e eles rejeitavam a sua própria justiça, o efeito era perseguições. Nós sabemos que o judaísmo nos dias de Paulo
implicava em muito mais do que apenas práticas religiosas. O judaísmo era um estilo de vida. Por que eu estou dizendo isso? Era cercado de costumes. Os judeus não trabalhavam aos sábados, as dietas eram muito específicas. Então qualquer um que conhecesse o judeu iria estranhar. Até hoje nós estranhamos quando encontramos algumas pessoas que, por causa da sua religião, não trabalham no sábado. Não causa uma certa estranheza? Pense isso no século I. Isso causava um tipo de impacto. E ainda, dentro do programa religioso do Império Romano, no século I, os judeus tinham uma certa concessão. Os judeus eram a única etnia desobrigada a adorar as divindades do Império Romano. E entenda que isso fazia com que os judeus não fossem obrigados a praticar a idolatria. Mas somente os judeus tinham essa liberação. Nós estamos lendo aqui uma carta escrita a uma igreja gentílica, aos Gálatas. Então, se um cristão gentio se circuncidasse, ele estaria conectado ao judaísmo, e uma vez conectado ao judaísmo como prosélito, aderindo ao estilo de vida judaico, ele teria uma espécie de proteção. Eu coloquei aqui nas minhas anotações essa proteção entre aspas, porque ele estaria livre de adorar as divindades do Império Romano. Mas agora, como um cristão gentio, ele não tinha essa liberdade, ele não tinha essa liberação. Uma vez que alguém se convertia a Cristo e deixava de dizer que César era o Senhor, as implicações disso eram um risco terrível. A consequência eram perseguições. Agora pare para pensar, a perseguição podia vir do Império, mas também dentro da própria comunidade judaica. Por quê? Os judeus viam Jesus como um blasfemo. Os judeus olhavam para Jesus e não criam nele como Messias. Então, qualquer judeu veria um cristão como um blasfemador. Alguém que, se fosse um cristão gentio, deveria ser afastado. Ninguém queria estar perto de um cristão gentio. E se fosse um judeu cristão, esses seriam trazidos para serem julgados segundo a lei de Moisés. Então Paulo está olhando para os Gálatas e dizendo, esses que estão tentando forçar vocês a se circuncidarem, na verdade, eles têm outra intenção. O coração deles está posicionado de outra maneira, porque eles fazem isso para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Ser cristão no século I era um sinal de estar numa posição de risco. E ainda, não somente pela comunidade judaica, mas para aprofundar a crise, e nós percebemos isso na Epístola aos Gálatas, havia ainda judeus que já haviam crido em Jesus, que Paulo diz que são falsos irmãos, que se colocaram no lugar onde professam a cruz de Cristo, mas ainda tentavam conciliar a dependência da lei como algo necessário dentro da nova criação. Olha, uma vez que você aceitou Jesus, ok, nós cremos em Jesus também como Messias, ele é o Messias, mas nós ainda precisamos observar a lei de Moisés, uma dependência da lei com a nova criação inaugurada na cruz do Calvário, como se essa nova criação fosse incompleta. Então eles sugerem que seria necessário a circuncisão ou dietas. Lembra de Pedro? Quando os irmãos da circuncisão chegaram, Pedro se levanta da mesa dos gentios. Isso ainda não era claro. E é desse grupo de judeus cristãos, irmãos, que surgem os mestres judaizantes que fomentavam o falso ensino da judaização desses cristãos gentios. O reflexo dessa tensão era percebido em divisões, dissensões e perseguições entre os próprios irmãos. Por que eu estou dizendo isso? Paulo está olhando para os Gálatas e dizendo, é perigoso servir a Cristo. E nós, hoje, no século XXI, precisamos dizer que continua sendo. Continua sendo. As formas de perseguições possuem contornos distintos dependendo da cultura, dependendo da região. Sabemos que há lugares que cristãos são mortos por amarem Jesus. Em outros, entretanto, existe uma perseguição social.
na qual o mundo tenta impor os seus próprios padrões culturais, as suas próprias ideias, que são incompatíveis com a palavra de Deus. E o simples fato de nos posicionarmos segundo a palavra de Deus em Cristo Jesus, de acordo com a vontade do Senhor, faz com que cristãos sejam criticados. Talvez você mesmo já tenha sofrido algum tipo de perseguição nesse nível. Talvez você não tenha passado por uma situação onde alguém colocou uma faca no teu pescoço, mas provavelmente, por amar a Jesus, a sua conduta causou alguma estranheza a ponto de alguém criticar você. E isso é uma forma de perseguição. Mas por que essa perseguição surge? O ponto é que a cruz de Cristo era ofensiva no século I para o mundo e continua sendo ofensiva para o mundo no século XXI. A humanidade caída resiste à dependência de Deus. Isso está intrincado no coração do homem caído. O homem sem Deus está sempre em rebelião ao senhorio de Cristo, porque Cristo está sobre tudo e todos. A resposta desse mundo, dentro desse ambiente de rebelião, é um plano de autossalvação, seja por meio da ciência, seja por meio da política, até mesmo pela religião. Eu olho para a maneira como os cientistas se conduzem e sabemos que há uma bênção na ciência. Existem descobertas na ciência que têm abençoado a vida de muitas pessoas. Contudo, o que está por trás parece ser sempre um sentimento de rebelião. Vocês já perceberam como o homem resiste à morte? Existem pesquisas caminhando a passos largos sobre como é possível manter a consciência de um homem dentro de um chip, dentro de um computador, dentro de uma máquina. O que está por trás disso? Será que seríamos capazes de fazer uma leitura espiritual desse tipo de posicionamento? É dizer, vencemos a morte. Esse corpo está perdido, mas a consciência continua viva. Vencemos a morte, somos maiores do que Deus. É um sentimento que dominou os homens em Babel. A rebelião continua trabalhando ferozmente nesse mundo caído. É por isso que quando nos posicionamos segundo a palavra de Deus, existem perseguições, existe resistência, mas a cruz revela qualquer tentativa humana por si só, que é insuficiente. Entenda que a cruz denuncia a nossa incapacidade. Qualquer homem que tente algo por si só sempre estará fadado ao fracasso, porque só Cristo é o Senhor. Apenas Jesus venceu a morte e somente nele existe vida eterna. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Somente quando o Cristo voltar e o nosso Senhor vem, quando ele abrir os céus do ocidente ao oriente, e eu clamo Maranata, então ele virá e trará justiça perfeita na sua vinda. O mundo sempre está em rebelião. Essas perseguições, esse desejo por justiça própria, que resiste à cruz, é motivada por essa ofensa que é produzida pela cruz. Mas para aqueles que olham para a cruz e se ofendem, eles estão baseados na sua própria sabedoria. Mas para aqueles que creram, olham para a cruz de Cristo e reconhecem que é poder de Deus. Mas os Gálatas precisavam enfrentar isso. E Paulo está escrevendo com letras grandes, dizendo: esses falsos mestres estão tentando fazer com que vocês se apoiem na justiça própria, na lei de Moisés, na circuncisão, porque eles estão resistindo à obra da cruz. Mas agora Paulo dá um golpe certeiro, ele está escrevendo com letras grandes. Ele vai até a jugular dos falsos mestres. O verso de número 13 ele diz: pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes, querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. O que Paulo está dizendo? Esses falsos mestres que estão falando da lei, eles nem mesmo são cumpridores da lei. Eles querem vos obrigar à observação da lei que nem eles mesmos observam. Isso é típico do legalismo. O legalismo sempre é seletivo. O legalismo leva o homem a uma posição em que ele aponta o caminho para o outro, mas ele mesmo se coloca à parte.
A palavra serve para A, para B, para C, mas nunca para ele. Isso é legalismo. Esses falsos mestres estão dizendo, você precisa observar a lei. Mas Paulo está dizendo, eles nem mesmo observam o que estão dizendo. E eu vou te dizer que quem está falando isso conhecia a lei muito bem. Nós estamos falando de Paulo, um fariseu, que na própria Epístola aos Gálatas, no capítulo 2, ele dá testemunho a respeito de si mesmo. Veja como ele está retomando todo o assunto da Epístola. Gálatas 1, versos número 14. E na minha nação, quanto ao judaísmo, eu, Paulo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então, Paulo está falando dos falsos mestres, dizendo que eles não eram observadores da lei, porque Paulo sabia exatamente o que significava ser um observador da lei. Ele era extremamente zeloso na observação das tradições judaicas. Paulo sabia o que ele estava falando. Ou seja, ele está desmascarando os falsos mestres, ele está desmascarando o legalismo, ele está dizendo, eles querem que vocês façam isso, mas eles mesmos não observam, e eu sei o que eu estou falando porque eu vim de lá, eu sei o que significa isso. E Paulo também sabia que servir daquela maneira não acrescentaria absolutamente em nada na jornada daqueles homens em Cristo, pelo contrário, seria um retrocesso ao mundo que antes escravizava os Gálatas. Paulo está dizendo, vocês precisam acordar, porque esses homens não estão procurando ajudar vocês. Esses falsos mestres querem fama, esses falsos mestres querem atenção, eles querem prestígio, eles estão querendo honra, eles estão querendo roubar o coração de vocês. Eles queriam se gloriar na sua própria justiça, eles querem se gloriar na vida de vocês. É um evangelho de aparências que alimenta apenas seus próprios desejos. É um evangelho de aparências que só alimenta o seu próprio bem-estar. Está preocupado somente consigo mesmo. É um evangelho que alimenta os seus próprios méritos para uma suposta salvação. E eu digo suposta porque o fim desse falso evangelho é morte. É destruição. A justiça própria, meu irmão, é um engano que fico até preocupado. Porque por vezes nós estamos carregando isso sem perceber. Então eu oro para que o Espírito Santo abra os nossos olhos. Nós também enfrentamos hoje, no século 21, falsos ensinos desse tipo no atual cenário cristão. Nós também estamos enfrentando esse perigo. Talvez em um extremo moralista, um extremo de usos e costumes que tomam esses recursos como uma base para a salvação ou para níveis de distinção entre irmãos, como se um terno e uma gravata posicionasse alguém diante de Deus de maneira que houvesse distinção, como se houvessem níveis, como se houvesse algum tipo de pódio por causa de usos e costumes. Eu sei que eu estou falando de um extremo, mas no outro extremo nós encontramos pregadores que buscam fama, que estão olhando para o coração dos homens, que estão desejosos por seus próprios sonhos, suas próprias paixões. E aí esses falsos mestres usam versículos da Bíblia, fora de contexto, criando uma cultura pseudo-cristã materialista. Uma cultura como que se Deus fosse um tipo de gênio da lâmpada. Como que se Deus existisse para realizar os desejos do nosso coração corrompido. Porque um coração transformado deseja apenas a Cristo. Vive para Cristo. Está pronto para morrer por Cristo. Porque entende que a nova criação já foi inaugurada. Eu estou ciente que estamos falando aqui nessa noite de extremos. Mas precisamos sondar os nossos corações, motivações, as nossas intenções a respeito do modo como nós estamos vivendo de modo prático o evangelho da cruz de Cristo. O perigo dos extremos é que eles não estão preocupados com a transformação interior. O legalismo moralista e a libertinagem carnal não está preocupada com a realidade interior que promoverá uma transformação de comportamentos. Entenda que não há problemas no terno e na gravata se isso não estiver baseado em um sentimento narcisista, em um sentimento de superioridade em relação ao outro. Não há problema com o terno e gravata. Mas, ao mesmo tempo, o mesmo para uma igreja de surfistas que vão de bermuda, mas se eles estiverem ali se sentindo superiores, não, porque nós somos livres, nós não precisamos de ternos e gravata, então nós somos melhores do que os que estão lá usando terno e gravata.
eles caíram no mesmo perigo, no mesmo erro, tropeçaram na mesma pedra, que apenas tem um contorno diferente. E por isso nós precisamos estar atentos, porque não é sobre o terno e gravata ou se é a igreja de surfista, de skatista. É quando nós entendemos a liberdade que temos em Cristo e fazemos dessa liberdade algo que nos posicione em superioridade em relação ao nosso irmão. Isso é justiça própria. Eu vou dizer que tanto o extremo do terno e gravata, quanto do surfista que se acha livre e superior ao seu irmão, todos os dois tropeçam no mesmo lugar, a justiça própria. Não existe problema nas bênçãos do Senhor, quando nós entendemos que o Senhor é aquele que derrama sobre nós toda sorte de bênçãos. Tudo que temos vem dele. Toda boa dádiva, Tiago nos diz, vem de Deus. Mas o coração humano é enganoso. O nosso coração tende a desejar coisas e fazer dessas coisas o seu alvo de satisfação plena. O nome disso é idolatria. São os corações que constroem os seus próprios ídolos. Com a internet, mídias sociais, meu irmão, existe uma narrativa surgindo, uma narrativa de sucesso que tem se tornado o objetivo de muitos cristãos. Não, se você é cristão, você precisa ser bem-sucedido no seu emprego. Se você é cristão, você não pode estar passando por essa luta. Está faltando fé em você. A sensação que eu tenho quando eu converso com alguns irmãos é que nós estamos sentados na mesa do Pai como órfãos famintos. Mas por que isso? Porque ao invés de se deleitarem naquilo que o Pai está derramando sobre eles, estão sempre olhando para os banquetes desse mundo, para aquilo que alguns falsos mestres afirmam ser o reino e que não é, são enganos. Então Paulo está, de alguma forma, golpeando a justiça própria, dizendo: esses falsos mestres querem se gloriar na carne de vocês. Eles estão buscando fama, eles estão buscando, de alguma forma, ganhar a atenção de vocês. Mas Paulo está escrevendo com letras grandes e ele não deixa apenas a infecção. Eu vou dizer que Paulo aplica o antibiótico. E qual é o antibiótico para essa infecção espiritual? Olha aí para Gálatas 6, no verso de número 14. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim. Olha aí o antibiótico. E eu também estou crucificado para o mundo. Então Paulo aplica o remédio. Ele está falando da infecção, mas ele diz: isso aí não é o fim. Porque a palavra, ela nos limpa, a palavra nos posiciona, a palavra nos restaura, a palavra nos cura. Se tivermos que nos gloriar em algo, que não sejam nas nossas capacidades de cumprir regras, na nossa capacidade de práticas de piedade. Como aquele homem é piedoso, como aquela mulher é piedosa. Meu irmão, se nós tivermos que nos gloriar em algo, que não seja porque somos assíduos na escola bíblica dominical, ou em algum tipo de programação. Eu amo estar aqui com vocês aqui na segunda-feira e sabe, em todo lugar onde eu e a Bia estamos e comentamos sobre imersão, eu sempre digo: irmãos, é um grupo pequeno, mas firme, um grupo constante. Entretanto, nós não podemos nos gloriar porque somos assíduos a esse tempo de estudo da palavra. Não podemos nos gloriar porque somos dizimistas fiéis ou porque somos ofertantes generosos. Nem ainda devemos nos gloriar porque usamos terno ou gravata ou por causa da nossa liberdade cristã. Agora somos membros de uma igreja de surfistas ou de skatistas. Que não seja por nossas capacidades. Paulo está dizendo que não sejam pelos nossos méritos ou pelos nossos recursos, mas que seja unicamente na cruz de Cristo, o nosso Senhor. Porque a cruz nos mostra que nós éramos incapazes de prover salvação. A cruz nos mostra que nós estávamos destinados à ira e isso seria irreversível pela nossa própria capacidade. Paulo nos diria hoje, se ele estivesse aqui sentado conosco, todo o meu conhecimento na Torá, e Paulo era um profundo conhecedor da Torá, mas todo esse conhecimento, todo o meu zelo seriam inúteis para ser nova criatura. Esse é o ponto da Epístola aos Gálatas.
Eu posso estudar a Bíblia, meu irmão, e eu amo me debruçar sobre as Escrituras. E eu sinto tanta liberdade para dizer isso aqui para vocês, mas minha vida inteira debruçado sobre as Escrituras jamais me faria nova criatura. Faz sentido para vocês? Mesmo que eu jejue 40 dias e 40 noites, o meu jejum nunca me faria nova criatura. Uma vez que os nossos olhos são abertos, então nos renderemos à oração, ao estudo da palavra, ao jejum. Mas entenda que o caminho contrário não produz vida. Não oramos para que tenhamos vida. Nós oramos porque estamos vivos. É uma obra do Espírito que aconteceu quando Ele nos encontrou e nós o encontramos, quando esse encontro aconteceu. E eu digo que isso aconteceu no mesmo lugar, não estou aqui discutindo calvinismo ou arminianismo, até porque eu acho que essa discussão não é uma discussão que estava de fato no coração de Paulo quando ele fala sobre eleição, por exemplo. Paulo não via dificuldades em ser eleito e saber que ele tinha uma responsabilidade em abraçar aquilo que Cristo estava propondo a ele. Paulo não tinha essa dificuldade. Nós que criamos essa dificuldade depois. E aí agora não estamos conseguindo resolver os nossos próprios problemas. Mas o ponto é que quando os nossos olhos são abertos, então nós teremos uma conduta alinhada com a vida do Espírito. Esse é o ponto de Paulo, porque a justiça própria é uma corrente de açúcar que aprisiona a muitos na antiga criação. E quando eu escrevia isso, eu parei para ouvir claramente: é isso mesmo que tu queres que eu escreva? É isso mesmo que tu queres que eu diga? Sim, a justiça própria é uma corrente de açúcar. Por que uma corrente de açúcar? Porque ela é doce para o ego. As pessoas não querem parti-la. E você sabe que uma corrente de açúcar pode ser facilmente partida, porque essas correntes já foram completamente enfraquecidas na cruz do Calvário. Mas parece que a gente ainda fica ali carregando essas correntes e lambendo essas correntes. Então, eu ouvi algo muito claro de Deus a respeito de não nos gloriarmos na nossa própria justiça, porque na verdade elas são trapos de imundícia, elas são inúteis para nos fazer nova criação. Esse é o ponto para Paulo. Mas nesse versículo ainda podemos dizer mais uma coisa: não precisamos ser moralistas, legalistas, nem libertinos. Basta sermos como Jesus. Porque esse talvez seja o ponto de maior dificuldade. Zeca, ok, eu não quero ser um legalista, mas também não quero viver em libertinagem, não quero viver um evangelho de qualquer forma. Então, como eu tenho que viver? Se pareça com Jesus. Na cruz de Cristo, o mundo, as suas paixões carnais, a busca por justiça própria e todas as suas alegrias, que são alegrias passageiras, Paulo está dizendo aqui, estão crucificadas para mim. E não somente este mundo está crucificado para nós. Paulo está dizendo também, e receba isso no teu espírito, nós também estamos crucificados para este mundo. Paulo se vê cativado por Jesus. Eu amo essa expressão. Alguém que tem o seu coração que se deleita completamente na graça de Cristo e entende o preço que foi pago na cruz do Calvário. Paulo era um homem arrebatado pelo poder do Evangelho, alguém que foi atingido no caminho de Damasco e nunca mais foi o mesmo. Um homem liberto de todas as amarras anteriores, e nós também somos libertos, verdadeiramente livres. Nós recebemos uma nova identidade, irmãos, como hoje eu pude perceber que nós podemos viver isso. Eu tenho construído isso na minha jornada, dentro da minha casa. Isso tem me feito tão pleno. Eu tenho percebido como o Espírito está nos conduzindo para que o seu fruto seja manifesto. Uma vida cruciforme, ou seja, uma vida moldada pela cruz, uma vida forjada pela cruz. Guarde essa expressão, eu não a conhecia. Uma vida cruciforme, formada na cruz. Encontramos em Cristo Jesus, recebemos de Cristo Jesus uma vida que tanto é o cumprimento definitivo da esperança de Israel, as antigas promessas feitas pelo profeta Isaías, Jeremias, promessas que estão na lei, que estão nos salmos, mas também
que é uma reversão devastadora das próprias expectativas de qualquer homem, até mesmo do próprio Paulo, onde que nós, que estávamos perdidos e não tínhamos esperança, agora nós temos esperança eterna. Esse é o ponto para Paulo. O mundo, as suas alegrias estão crucificadas na cruz, mas eu preciso dizer algo para o mundo também. Eu estou crucificado para ele. Eu estou morto para esse mundo. Nós estamos crucificados com Cristo. E se estamos crucificados, vou parafrasear o próprio apóstolo Paulo na Epístola aos Gálatas: vivo, porém não eu, mas o Cristo vive em mim. Paulo tem isso de maneira clara. Esse entendimento de Paulo é apoiado numa convicção escatológica que, novamente, Paulo está escrevendo a conclusão da Epístola aos Gálatas, e ele escreve com letras grandes, e aí no verso número 15 ele diz o porquê ele está crucificado para este mundo, e o mundo está crucificado também, porque nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão. Então, o que de fato é válido para nós, Paulo? O que é decisivo para nós? Ser nova criatura. Então, tudo que Paulo está falando sobre estou crucificado com Cristo tem um impacto escatológico. Paulo entende que existe uma convicção fundamentada em Cristo Jesus, em que a era vindoura já foi inaugurada na cruz do Calvário, mas que ainda aguarda a consumação. Lembra da ministração que nós falávamos da tensão escatológica, do já e ainda não? A nova criação já foi inaugurada. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, você está em Cristo? Amém? O que ele diz é nova criatura. Ele não diz será nova criatura. Ele não diz será nova criação. Ele diz é nova criação. As coisas antigas, a velha criação, a antiga realidade que estava debaixo de uma servidão, do jugo de escravidão desse mundo, essas coisas já se passaram e eis que se fizeram novas. As coisas antigas se passaram, tudo se fez novo para aquele que está em Cristo. Então o que ele está dizendo? A nova criação já foi inaugurada, mas ainda aguarda consumação. E essa convicção está nítida aqui no versículo de número 15. A circuncisão era uma marca étnica e religiosa que diferenciava os judeus e gentios, onde essa marca fazia uma referência à aliança que Deus tinha com Abraão, consequentemente com Israel, mas não com os demais povos. A circuncisão era um muro que separava judeus e gentios. Mas agora a aliança, a nova aliança, firmada no sangue do Filho de Deus, no sangue de Jesus Cristo, iguala a todos que estiverem nele. Judeus e gentios, japoneses, americanos, angolanos, brasileiros. Não há mais distinção. Não é mais sobre ser circuncidado ou ser incircunciso. Não é a circuncisão, nem tampouco a incircuncisão. Essas coisas não são mais decisivas. Então o que é decisivo? Estarmos em Cristo. Se você estiver em Cristo, meu irmão, entenda que você é nova criatura. E ser achado nele de uma maneira muito específica. Abra tua Bíblia em Filipenses 3. Porque é estar nele, mas não é estar de qualquer jeito. E aí sabe o que eu acho lindo? É porque às vezes a gente pensa assim, eu preciso estar em Cristo, mas como eu devo estar nele? E aí a gente talvez pensasse, eu tenho que ser achado em Cristo lendo a Bíblia durante 6 horas por dia, eu preciso ser achado nele, o meu cartão de dízimo tem que estar totalmente preenchido, e preciso ser achado nele fazendo menção de todos os meus cursos teológicos, e preciso ser achado nele fazendo tantas coisas. Aí Paulo diz, não, todas essas coisas eu já fui, hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, circuncidado no 8º dia. Quanto ao zelo, me tornei perseguidor da igreja. Quanto à lei, eu era fariseu. Mas todas essas coisas, quando comparadas ao conhecimento de Cristo, a esse sublime conhecimento, era só refúgio. Então, como eu tenho que ser achado nele? Filipenses capítulo 3, verso de número 9. E ser achado nele
não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, não é fabricada por nós, ela vem de Deus. Você recebe essa justiça, que é baseada na fé. Para quê? Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Ou seja, a justiça que é produzida em nós faz com que nós venhamos nos conformar, ter a forma dele. Mas aonde? Na vida não. Paulo diz primeiro, não. Primeiro é nos sofrimentos dele. É outro evangelho. E sabe o que nos espanta? É que parece que nós estamos lendo aqui um novo evangelho, mas esse aqui é o evangelho autêntico. Só que a percepção que a gente tem é que parece que esse aqui é outro evangelho. Porque o que Paulo está dizendo assim, não, eu não tenho nenhuma justiça minha. Se há alguma justiça, eu recebi de Deus, baseado na fé. Eu creio. Meu irmão, se você crê, essa justiça está sendo depositada em nós. O sacrifício na cruz é suficiente, mas uma vez que essa justiça está sendo produzida em nós, isso tem um porquê. É ser encontrado nele, sendo conformado com ele em seus sofrimentos. Aí Paulo diz, por isso eu me glorio na cruz de Cristo. Mas por quê? Porque Paulo sabe que onde há cruz, há ressurreição. Onde há morte, em Cristo há vida. Quando você perde a tua vida por amor a Jesus, agora sim você a encontrou. Meu irmão, que nós possamos encontrar a nossa vida em Cristo Jesus. Ele é a razão, ele é a causa. Então Paulo está aplicando um antibiótico contra essa infecção provocada pelos falsos mestres. A única coisa que importa é ser encontrado em Cristo como nova criatura. E aí, por isso eu digo, irmãos, é incrível estar com vocês aqui na segunda-feira, mas o Imersão nunca poderia me fazer nova criatura. O Imersão nunca poderia te tornar nova criatura, meu irmão. Mas o Cristo que morreu por nós, ele assim fez para que todos aqueles que crerem nele, você crê? Todos que crerem, recebam o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, ser filho de Deus é ser participante da nova criação que já foi inaugurada. Eu amo olhar para a escatologia realizada de Paulo, que aguarda essa consumação. A nova criação diz respeito em sua plenitude ao futuro, e sabemos que será apenas no grande dia que a plenitude dessas verdades serão liberadas sobre as nossas vidas. Mas para aqueles que já estão em Cristo Jesus, ela já é concretizada por meio do Espírito. Não sou eu quem digo isso, é a própria Escritura. E se eu digo, é porque Paulo escreveu isso em Efésios, no capítulo 1, verso 13 e 14. Nas bênçãos sobrenaturais de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, no verso 13, as bênçãos do Espírito diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O que Paulo está dizendo? O Espírito que promove em nós essa realidade espiritual é o penhor, é uma antecipação da herança que nós iremos resgatar lá no grande dia. Mas essa porção que nós já temos, ela é real. O Espírito Santo de Deus, meu irmão, eu já tenho uma parte da eternidade comigo aqui hoje. Você já tem uma parte da eternidade com você aqui hoje. E aí você vai dizer, mas que parte é essa, Zeca? Não é o chão que nós estamos pisando, não é quanto você tem na conta bancária, não é se amanhã você vai ter um carro do ano, ou se você vai comprar uma casa na beira da praia. É o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Não há maior alegria, não há maior prazer, não há bênção maior do que ter o próprio Deus habitando em nós. E Paulo diz, e esse é o penhor da tua herança, que você já carrega até o dia do resgate. Se você tem o penhor, meu irmão, creia que o resgate está vindo. O resgate dessa herança está vindo.
Então Paulo está tratando, novamente, concluindo a epístola aos Gálatas e escrevendo com letras grandes. Verso de número 16, ele diz: e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Assim, é possível captar como que a nossa identidade recebida pela graça em Cristo não é uma desculpa para irresponsabilidades éticas. Você está em Cristo não significa não ter responsabilidades em responder à vida cristã, em responder ao que o Espírito está clamando dentro de você. Ser nova criação implicará no que está sendo dito aqui nesse versículo, em andar de conformidade com esta regra. Ou seja, ele nos faz nova criação. Você é nova criação? Agora ele diz, mas vocês precisam andar de conformidade com tudo que está sendo dito aqui. E é interessante, porque o verbo andar aqui é um verbo grego que eu considero ser de uso bem específico no Novo Testamento, porque ele aparece 5 vezes no Novo Testamento. No português, andar, mas no grego é stoikeo, que vai aparecer 5 vezes no Novo Testamento, e das 5, 2 aparecem aqui na Epístola aos Gálatas. E esse verbo apareceu em Gálatas 5, no verso de número 25, quando Paulo diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, Paulo está dizendo, se você vive no Espírito, isso é prático. Não é algo agora como se fosse desencarnado. Estou vivendo no Espírito. Não. Será manifesto no teu trabalho, nos teus relacionamentos, na maneira como você administra as tuas posses. Será manifesto no seu dia a dia. Paulo, em Efésios 5, verso número 8, ele diz assim: pois outrora, antes, eres trevas. Ele está dizendo assim, vocês antes eram filhos das trevas, mas agora sois luz no Senhor. E aí o que ele diz? Andai como filhos da luz. Ou seja, é possível ser alguém que está na luz e se mover como se estivesse em trevas. É o que ele está dizendo. Antes tudo bem, mas agora não. Então andem em conformidade com a identidade de vocês. Tem um problema te esperando em casa? Se mova em conformidade com a tua identidade celestial, em nome de Jesus. O Espírito colocará as palavras certas, no momento certo. Confie na liderança do Espírito. Uma observação que é interessante a respeito desse verbo grego, stoikeo, é que esse verbo é uma expressão que tem a mesma raiz que aparece na palavra stoikeia, que é uma palavra que a gente também já viu aqui. Quando você olha em Gálatas 4:13, e essas observações textuais são interessantes. Olha aí Gálatas 4, verso de número 3. Dê uma olhada nesse verso. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos. A palavra rudimentos aqui é stoikeia, aos rudimentos do mundo. Entenda que os rudimentos do mundo nos escravizavam. Nós estávamos servilmente sujeitos a ele, ou seja, nós andávamos segundo a servidão dessa era perversa. Nós andávamos, mas andávamos modelados pelos padrões dos rudimentos, as stoikeias desse mundo, os padrões desse mundo. Mas agora, em Cristo, como nova criatura, qual é o padrão? Os rudimentos desse mundo? Os stoikeia desse mundo? Não, agora nós andamos segundo o Espírito. Sobre aqueles que vivem no Espírito, mesmo em meio às perseguições, e eu estou te dizendo, existirá aflições, mesmo nos dias mais difíceis. O que Paulo está nos dizendo nesse verso agora? Para esses que estão nesse lugar, sendo guiados pelo Espírito, que andam de conformidade com esta regra, receba, meu irmão, está escrito, paz e misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo.
E essa paz, essa misericórdia, é uma alusão. Pensamos que o próprio Paulo, como fariseu, entendia como essas expressões também se conectavam com o Antigo Testamento. Paz e misericórdia é uma alusão às bênçãos que são mencionadas em Números 6, de 24 a 26. Eu me refiro à bênção aarônica. Abra a tua Bíblia em Números, capítulo 6, verso número 24. É um texto muito conhecido porque alguns pastores costumam ministrar essa bênção no final dos cultos. Não a bênção apostólica, mas a bênção aarônica, ou bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. É o rosto dele sobre você. A face do Senhor sobre você. E tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Misericórdia e paz. Agora, o que é notável, tanto aqui em Números como lá em Gálatas, é que a paz e a misericórdia é revelada na face do próprio Deus. Aqui, a face do Senhor sobre nós. E lá no Novo Testamento, em Cristo Jesus, pelo Espírito, nós podemos contemplar a glória do Senhor com o rosto desvendado. E agora podemos olhar para Ele e ser transformados de glória em glória. Ou seja, eu oro o Espírito Santo para que hoje nós sejamos diferentes como fomos ontem e que amanhã, em nome de Jesus, haja uma transformação de glória que não está reservada para este momento, mas está guardado para o teu dia de amanhã nele. Paz e misericórdia seja sobre nossas vidas, em nome de Jesus. E aí Paulo, de maneira específica, em Gálatas 6, no verso de número 16, ele diz sobre aqueles que vivem no Espírito, sobre eles e sobre o Israel de Deus. E por isso eu disse que há algumas expressões que são truncadas ainda nessa última porção. Por quê? Essa é uma passagem que surge muitas dúvidas. Em que sentido? Paulo estaria falando de dois grupos? Olhe para o texto, Gálatas 6, no verso de número 16. Sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Sobre os Gálatas e sobre Israel, sobre o Israel étnico? Será que Paulo está falando de dois grupos aqui? E aí é interessante que a partícula grega aqui, traduzida como e, é a partícula kai, que todo estudante de grego, qualquer um que vai estudar grego, um iniciante, vai aprender que a partícula kai é traduzida como e, como literalmente está aqui no nosso texto. Mas essa partícula também pode ter outras funções, como, por exemplo, uma função de intensidade. E se interpretarmos assim, a leitura seria diferente, porque Paulo estaria dizendo sobre aqueles que vivem no Espírito, sim, aqueles que são o Israel de Deus. E por que isso é tão importante? Porque senão nós estaríamos aqui levantando muros. Paulo está falando na epístola inteira que não há mais separação. Agora chega no final da epístola, ele diz, não, agora tem dois grupos. Não faz sentido. Nós temos registros, testemunhos dos pais apostólicos, que a igreja cristã é o verdadeiro Israel espiritual, o Israel de Deus. Existem pais apostólicos como Justino Marte, que coloca essas palavras de maneira muito clara em seus textos. E como eu disse, Paulo durante toda a epístola está dizendo, não há mais circuncisão e incircuncisão. Nós acabamos de ler isso aqui agora. Não há uma ideia de separação entre judeus e gentios. Olha aí, por exemplo, Gálatas 3, no verso número 28. De Sarte não pode haver judeu nem grego. Então Paulo não poderia estar no final da epístola agora dizendo, olha, mas tem uma bênção para a igreja e outra bênção para Israel. Paulo não poderia estar levantando esses muros. Então ali Paulo quer dizer que aqueles que estão em Cristo, sejam judeus ou gentios, são uma só família, são filhos da promessa, são sim o Israel de Deus. Nós somos o Israel de Deus. Essa separação, por vezes, acaba surgindo por causa de discussões, até mesmo escatológicas, porque alguns dizem que há um plano para Israel e há um plano para a igreja, como se Deus tivesse dois povos. E a gente sabe que se Paulo ouvisse isso hoje, ele gritaria de maneira enfática, vocês não entenderam nada, os muros caíram, há um só povo, um só Senhor. Então ele está dizendo, paz e misericórdia sejam sobre aqueles que vivem guiados pelo Espírito.
e nós somos guiados pelo Espírito, em nome de Jesus. Paz e misericórdia. E aí o verso de número 17, o penúltimo verso da epístola diz: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. As marcas que o próprio apóstolo trazia no corpo eram as marcas de Jesus. E sabe o que é interessante? Que Paulo não diz aqui Jesus Cristo, o Messias, ou ele diz Jesus, nosso Senhor, ele apenas diz Jesus. Ele está olhando para aquele que foi como um de nós, um ser humano, um homem perfeito, que morreu, que sofreu na cruz do Calvário, foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Alguém que se colocou ao lado da humanidade, que andou entre nós. Ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o Senhor. Mas Paulo aqui diz, apenas as marcas de Jesus. Ele está falando das marcas da cruz. Essas marcas, no grego é estigmata, que com o passar do tempo a Igreja Católica usou a expressão como se fossem as marcas de Cristo. Há muitos anos atrás eu vi um filme chamado Estigmata, que era um filme meio que de terror, em que uma menina, uma jovem, misteriosamente começou a sofrer espécies de mutilações que apareciam repentinamente e aqueles filmes que chamam padres para exorcizar, achavam que eram demônios e o padre nunca conseguia resolver o problema, e até que o padre entendeu que aquilo era os estigmas da cruz de Cristo, por isso o nome do filme Estigmata. E ele entendeu que a menina iria morrer porque Cristo morreu na cruz. Obviamente que isso é completamente fantasioso, mas eu estou contando isso para que vocês possam entender o que significa carregar os estigmas de Cristo Jesus. Não que esses estigmas, essas marcas vão aparecer misteriosamente no nosso corpo, não. Mas à medida que você caminha em conformidade com a vontade de Deus, você sofrerá as marcas da perseguição. Somente aqueles que estão crucificados com Cristo agora vivem. E o Cristo vive em nós. E entenda que isso produzirá atrito. Você vai sair daqui e você enfrentará essas marcas. Essa fidelidade por Jesus, se você deseja ser fiel a Cristo, entenda, essa fidelidade produzirá marcas em nós. Quanto às demais coisas, Paulo até diz, olha, sinceramente, talvez vocês tenham até outras coisas, mas ninguém me perturbe mais, como vem na NVI. Ninguém me moleste mais. Sabe o que Paulo está dizendo? Por vezes a gente está gastando energia demais naquilo que não é o Evangelho. Eu já carrego as marcas de Cristo. Seja nova criatura, seja fiel ao Cristo, isso produzirá marcas em vocês. Ah, mas eu tenho tantas outras coisas. Isso é inerente à cruz de Cristo? As demais coisas não me perturbem mais. Por vezes, estamos nos devorando por causa da nossa justiça própria. Às vezes nós estamos dentro da igreja, criando tantos problemas por causa do nosso próprio ego, por causa do nosso próprio orgulho, das nossas vaidades religiosas. E o pior é que às vezes a gente faz isso dizendo que fazemos em nome de Cristo. Paulo diria, essas coisas aí nem me incomodem mais. Apenas carreguem a marca da cruz de Cristo. A história da igreja nos mostra como falhamos quando cedemos aos nossos próprios orgulhos religiosos. Meu irmão, eu quero apenas viver como Cristo viveu. Gálatas é uma boa notícia para todos aqueles que clamam e reconhecem em sua miséria que necessitam do Cristo crucificado e ressurreto. Para nós que temos tantas dúvidas, que clamamos, que hoje a nossa oração não seja uma oração daqueles que sabem, mas daqueles que carecem da sabedoria de Deus. Porque da mesma maneira que a profecia vem ao profeta, a sabedoria vem ao sábio. A fonte é a mesma. A fonte da profecia é a mesma fonte da sabedoria. A mesma fonte do profeta é a mesma fonte do sábio. E que a nossa oração nessa noite seja, Senhor, derrama sobre nós entendimento e clareza, porque os dias são maus. E creia, irmãos, a clareza. Não faltará graça de Deus para nos conduzir até o fim de paz que está reservado para todos aqueles que esperam somente nele. E essa graça é ministrada em nosso espírito. E Paulo diz isso no último versículo da Epístola aos Gálatas.
Porque nós falamos de paz, de misericórdia, e veja como ele fecha. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. E que assim seja. Entenda que essa graça é ministrada ao nosso espírito, à medida que nossas vaidades, os nossos orgulhos são desfeitos, que nós entendemos que dependemos da graça, que carecemos da graça de Deus. Então os nossos orgulhos são desfeitos pelas evidências do fruto do Espírito, fruto esse que nós já observamos cada aspecto: amor, paz, alegria, bondade, benignidade, paciência, domínio próprio. Que esse fruto do Espírito seja manifesto e as mentes confusas possam ser conduzidos à unidade. Não uma separação entre povos, não uma separação dentro do próprio corpo de Cristo, mas a unidade do corpo de Cristo. A sabedoria de Deus manifesta sobre a face da terra, porque a cruz é a sabedoria de Deus. É loucura para os homens, mas para aqueles que creem é o poder, é a sabedoria, é o próprio Deus vindo a nós. No Espírito Santo, nele, todo legalismo moralista e toda libertinagem carnal, todas as paixões carnais são denunciadas e desfeitas em nome de Jesus. Esse é o ponto da graça. A graça de Deus nos conduz à cruz de Cristo e não nos deixa sair de lá. Porque às vezes a gente pensa que eu preciso só da cruz para ser salvo e agora eu posso ir embora. Não, a graça não nos deixa sair da cruz. A graça nos mantém na cruz, meu Deus, porque é necessário graça para se manter crucificado, porque se faltar graça sobre a tua vida, tu desce da cruz. Então a graça nos acompanha, e aí está a unidade, porque se a graça está conosco, todos nós estamos no mesmo lugar, todos nós estamos crucificados. E aí tem um estudioso, um teólogo, N.T. Wright, que faz uma observação tão perspicaz sobre esse texto, porque ele diz assim: note na tua Bíblia que a palavra espírito está no singular, enquanto o vosso está no plural. Vocês entenderam? Ele está falando de maneira coletiva, mas o espírito é um só. Ou seja, a graça é ministrada no lugar de unidade. A graça nos mantém todos unidos em um só lugar, crucificados com Cristo. Se faltar graça, a gente desce da cruz. Mas não faltará graça sobre as nossas vidas. Os Gálatas, o próprio Paulo diria: vocês são minha família, como também nós que estamos aqui nessa noite somos um nele. Nós somos um com o outro. Daqui a pouco a gente vai comer juntos. E a gente só vai comer juntos porque somos uma família nele. Isso aqui não é uma reunião de amigos. Isso aqui é um encontro sobrenatural, onde estamos crucificados com Cristo e temos comunhão um com o outro. O que nos faz ter comunhão um com o outro? A cruz de Cristo. Nós somos descendentes de Abraão, pela fé, porque temos caminhado, temos marcado as mesmas pisadas de Abraão, pela fé. E por causa disso, somos herdeiros, segundo a promessa. Isso é Gálatas 3:29. E se somos herdeiros, é porque também somos filhos, herdeiros por Deus. Que sejamos nele. Receba isso dentro do teu coração. Aqueles que foram chamados para ser nova criação. Imersão não nos faz ser nova criação. A cruz de Cristo nos faz. E se nós somos nova criatura, que andemos sujeito ao Espírito, que nos ensina a clamar como filhos. E a nossa última palavra nessa noite é o clamor do Espírito. O Espírito que nos ensina a clamar: Abba, Pai. É uma oração de gratidão aqui, porque não faltará a cruz para que continuemos crucificados com Cristo até o fim. Haverá perseguições? Sim. Marcas de Cristo? Sim. Mas não faltará a graça e o Espírito que derrama paz que excede todo entendimento. E o Espírito que derrama sobre nós a revelação do amor. E o Espírito que é o penhor da nossa herança, que nos garante a sua presença até o resgate da porção completa. Esse Espírito continuará nos ensinando, dia após dia. Peça ao Espírito Santo: produza o teu fruto em nós.
produza o teu fruto em nós, como igreja. E eu ouço o Espírito nos ministrar de maneira específica. É um só Espírito que se manifesta no coletivo. Ao invés de pedir, Espírito Santo, produza o teu fruto em mim, peça agora, como aqueles que estão crucificados com Cristo, em um só lugar, como um só corpo, Espírito Santo, produza o seu fruto em nós. Pai, muito obrigado por essa noite, por esse tempo, por nos trazer até esse lugar.